Ok, estamos gravando. Deixa eu pôr para compartilhar aqui a tela também. Isso. Estão conseguindo ver aí? Sim. Tá. Sim. Então, a gente parou no capítulo 2. Vamos começar no 3, né? Aliás, o último foi até o final do 2, né? Correto. Ok, então vamos dar sequência. Deixa eu abrir aqui a timeline também. Que ela já fica... Ok. Acho melhor colocar no navegador aqui, fica mais fácil para mudar. Pera. Ok. Vamos lá, então. Bom, você quer começar lendo, Eduardo? Pode ler. Podemos manter naquele mesmo Padrão? padrão, a não ser que você esteja cansado, aí você me fala que eu leio. Não, tranquilo. Então tá Posso bom. ler. Deixa eu só dar um zoom um pouquinho maior aqui no meu. Ok. Prontos? Então vamos lá. Capítulo 3, o título é O Paraíso e a Queda do Homem. E no 6º dia da segunda semana, nós trouxemos, de acordo com a palavra de Deus, a Adão todos os animais selváticos, e todos os animais domésticos, e todas as aves, e tudo que se move sobre a terra, e tudo que se move nas águas, de acordo com suas espécies, de acordo com seus tipos. Os animais selváticos, no primeiro dia, os animais domésticos, no segundo dia, as aves no terceiro dia, e tudo que se move sobre a terra no quarto dia, e o que se move nas águas no quinto dia. Só um comentário breve, e isso a gente vê no livro de Gênesis também, né, que fala de cada animal de acordo com a sua espécie, né, com o seu Sim. tipo. Então, assim, aquele papo de evolução em que uma espécie se transforma em outra e não sei o quê, pelo menos não condiz com o que está na Bíblia, né? Sim. Nas Escrituras. Perfeito. 3.2 E Adão os nomeou a todos segundo seus respectivos nomes, e do modo com que ele, Adão, os chamava. Assim eram seus nomes, né? Uhum. 3.3 E nesses 5 dias Adão viu todos eles, macho e fêmea, de acordo com cada espécie que havia na terra, mas ele estava só e não tinha quem o ajudasse. Durante 5 dias Adão viu e nomeou todos os animais visíveis da terra. Acredito que... isso aqui é comentário, tá? Tá, é verdade. Então, peraí. Eu Entre vou colchetes separar aí, aqui. Isso aqui é um fechados. comentário. Então, durante 5 dias, Adão viu e nomeou todos os animais visíveis da terra. Acredito que esses dias sejam dias de 1000 anos. Veja estudo adicional sobre os dias de 1000 anos no final do texto. A gente já conversou sobre, no capítulo anterior, que ele criou as árvores, né? Os seres vivos, as árvores, a vegetação, antes de criar o sol, né? Sim. Na nossa visão, esses são dias literais, né? Não Sim. tem esse papinho de dias. Temos essa vertente aí, essa linha de raciocínio, né? Por conta daquele versículo que fala sobre a questão de Deus ver que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, né? Mas realmente, se a gente for parar para pensar desse princípio,
como ficou o negócio das árvores, né, que a Kátia citou, né? Uhum. Não tinha sol, né? Exatamente. E tem a questão do sábado também, né? Exato. O nosso pai criou tudo em 6 dias e descansou no 7º. Aí, se você for falar que cada dia é 1000 anos, quer dizer que ele trabalhou 6.000 anos e descansou 1000 depois. Também tem essa, Fica real. uma coisa meio estranha, né? Então, lembrando que esse é o comentário aqui de quem traduziu, né, Isso. essa versão. E também, não sei se eu estou um pouco perdido, mas está estranho, porque a Eva, não sei se fica claro em Gênesis, mas acho que ela não foi criada no mesmo dia que o Adão? Sim. Lá está dizendo que Deus criou homem e macho e fêmea também, né? Homem e mulher, né? Apesar Sim. de que primeiro veio o homem e depois a mulher caiu um sono pesado Uhum. sobre Adão, e aí Deus retira uma das suas costelas para fazer a mulher. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, vamos dar uma lida lá também como que tá. Mas ele vai falar que é no 6º dia também aqui. Se a gente continuar lendo, entendeu? Sim. A ideia que esse texto aqui está passando é que Adão ficou 5 dias sozinho com os animais, né? E depois parece que, quer ver, ó, e Adão os nomeou. No E nesses 5º dia. 5 dias Adão viu todos eles. Um pouco estranho, porque Adão só foi a última criação, né? Os animais foram criados antes. Macho e fêmea, de acordo com cada espécie que veio na Terra, mas ele estava só, ou seja, a Eva não estava presente aqui. Ó, aqui eu Não estou ajudar. mostrando a Gênesis, deixa eu ver, está no capítulo 6. Acho que seria talvez o 2. 3, 2. Acho que é no 1 ainda mesmo. É possível que é o que ele está querendo dizer, que naquele 5º dia ele nomeou as espécies dos animais? Naquele 5º dia, não naqueles 5 dias, porque ele Como não está é no Céfiro? Deixa eu dar uma olhada rápida no escrito Céfiro. da mesma forma. É? Da mesma forma. Mas eu acho que a gente precisa ler o contexto para poder entender o que está falando. Depois a gente volta para ver se está falando isso mesmo. Mas se a gente continuar lendo, a gente vai ter o contexto para poder entender melhor. Aqui no Gênesis, você tem, no 5º dia, você tem a criação dos... Aqui, ó. Acabou aqui o 4º dia, tá? Então, quando entra no 5º dia, segundo Gênesis, Deus diz, produzam as águas, cardumes de seres viventes e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Então, no 4º dia, aqui, você tem os peixes, né, os cardumes de seres viventes que ficam nas águas, e as aves que voam acima da terra, no firmamento do céu. Então, criou, pois, Deus os monstros marinhos, em uma versão aqui diz as grandes baleias, aqui diz grandes animais aquáticos, como muda, né, de versão para versão. E todos os seres viventes que se arrastavam. Então, no 4º dia foram os animais que estão nas águas, ou seja, os seres viventes das águas, e os seres viventes dos ares, no 4º dia. E no 5º dia, Não, peraí, falei besteira. Desculpa. Falei besteira. No 5º dia, que cria-se todos os animais, tá vendo? Sim. Os seres viventes das águas, os seres viventes dos ares, e também os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voa segundo a sua espécie. Então, aqui sim, ó, que diz
abençoou-os, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e multiplique-se as aves sobre a terra, e foi a tarde e amanhã, o dia 5º. Aí, não, eu não estava falando, eu não estava errado, não. No dia 5, foram criados os monstros marinhos, os animais que se arrastavam, mas os quais saíram da água, tá vendo? Produziram abundantemente. E as aves do céu. E aí, esse foi o 5º dia. E no 6º dia começou a produzir a terra seres viventes segundo suas espécies. Aí sim, os animais domésticos, os répteis, os animais selvagens, segundo as suas espécies, e assim foi. E Deus, pois, fez os animais selvagens, segundo suas espécies, os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E aí Deus continua, tá vendo? Ó? No mesmo dia. No mesmo dia. Então, segundo Gênesis, a criação dos seres viventes se deu no dia 4, porém, os seres viventes que estavam nas águas, que saíram das águas e rastejavam, e os que estavam nos ares. No 6º dia, foram criados animais, os seres viventes, animais domésticos, que são os da terra. Então, répteis, animais selvagens, e segundo as suas espécies, os domésticos, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies. E aí, finalmente, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, aqui, pelo que nós vemos no livro de Gênesis, criou, pois, Deus o homem à sua imagem, então, homem e mulher os criou, tá vendo? Só que a gente vai ter uma separação disso aqui um pouco mais para frente. Aqui é dito dessa forma, mas depois tem um capítulo dedicado só a isso, né? Que é onde vai falar aquela parte que o homem acabou... mas a conclusão é que tanto Adão e Eva foram criados no 6º dia. Sim. Isso é o que a gente consegue claramente ver aqui, né? Aí, continuando, só para ver o desfecho, então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, servosão para alimento. E a todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E esse foi o 6º dia, né? A tarde e a manhã, o 6º dia. Agora, no capítulo 2, assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Ora, vendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou neste dia de toda a obra que fizera. E abençoou, tal. Deixa eu ver aqui as origens dos céus. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Então, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, esse formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, a gente entende pelo capítulo 1, que se refere ao dia 6º. Sim. E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente, no Éden, pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores, agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, interessante aqui, me corrijam se vocês acharem que eu estou falando alguma coisa estranha, mas nesse versículo 9, assim como a gente consegue separar agora aqui a criação do homem no dia 6, ou seja, no 6º dia, aqui está dizendo que também Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis, como se então naquele dia também foi que começaram a brotar essas árvores agradáveis à vista e boas para a comida. Bem também como aquelas árvores que estavam ali no centro do jardim, porque ele também plantou um jardim ali, né?
E aí fala que Sim. saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, se tornava em 4 braços. Aí tem os nomes e tal. Onde que ele vai falar aqui sobre... Acho que a partir do 20. Du, eu Aí, posso voltar lá onde você está? pode? Aonde que você quer que eu volte? É no 9. No 9? Aqui, pode falar. Sim, no 9. Aí bota aqui no 8, né? Verso 8. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente do Éden e pôs ali o homem que tinha formado. Então ele formou o homem fora do jardim. Ele Uhum. colocou o homem dentro do jardim. Isso. Mas tudo indica que foi também plantado este jardim no sexto no dia. 6º dia, certo? Certo, Ok. no 6º dia. E eu acho que é isso que a gente está vendo também em Jubileu. Não tenho certeza, a gente tem que só dar uma olhada para ver. Sim. Uhum. É que no Jubileu, pelo que eu entendi ali, estava falando... Quer ver? Eu vou voltar lá. Ele fala que por 5 dias Adão ficou observando os animais. Né? Exato, como se os animais selváticos foram feitos no primeiro dia aqui, tá vendo? Ah, entendi. E os animais domésticos no 2º. E as aves no 3º. E tudo que se move sobre a terra no 4º. E o que se move nas águas no 5º. Ou seja, essa parte aqui não está muito de acordo com o capítulo final, a parte final do capítulo 1. Porque nós temos os seres viventes das águas e os seres viventes dos ares criados todos no 5º dia. Ah, mas espera aí, tem um Não, detalhe. no começo do capítulo fala assim, ó. And on the 6th day of the 2nd week. Esse é o detalhe. É o 6º dia da 2ª semana. Então, isso aí já passou a primeira semana da criação, entendeu? Por isso que a gente está se confundindo. Ele começa no 6º dia da 2ª semana. Só que, mesmo assim, ainda está estranho. Não, mesmo assim, não, porque ali é a primeira semana. Em Gênesis, nós estamos falando da primeira semana. Sim. Sim. Só não faz sentido ainda falar que Adão estava sozinho esse tempo todo. É meio estranho. Então, essa parte aqui do livro dos Jubileus, ela tá meia fora do que nós temos em Gênesis. Sim. Então, e Adão, vamos ver aqui na parte de Gênesis, quando que fala da questão da mulher agora, só para a gente ter... É a partir do verso 20, se não me engano. Aí é no 20, né? 19, aqui, 20. No 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, que lhe seja idônea. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria. Então, assim, então aqui está dizendo que sim, que o homem fez esse trabalho sozinho, antes da criação da mulher. Sim. Chamou todos os serventes, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu. Então, na verdade, a parte que a gente achou que não estava condizendo é a que condiz. Porque aí ele não tinha fé. Não, mas para o homem não se achava ajudador, ou seja, ele deu todos os nomes aos animais e ainda não tinha uma esposa. Sim. E aí, no 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Pronto, agora tá os dois juntos, mas os bichos já estavam todos com seus nomes lá colocados. Então, nessa parte, na verdade, tá ok. O jubileu. Então, a única coisa que tudo isso encaixa é que se a Eva não foi criada junto com ele no 6º dia, mas só depois na 2ª semana, né? Aí encaixaria tudo. Aí falou com propriedade, hein? Já pensou então? Porque poderia ter ocorrido toda essa questão da criação na primeira semana, e aí não, mas aí como é que ficaria? A divisão na 2ª semana? Vamos continuar lendo, que aí a gente talvez... Então vamos. Mas eu entendi o que o Orlando falou. Eu também.
Só que aí me deu um tilt aqui quando eu pensei, se na segunda semana o livro dos jubileus está falando que no primeiro dia da segunda semana os animais selvagens e tal, e aqueles de Gênesis que falaram da primeira semana, do quinto dia da primeira semana, Sim. entendeu? Sim. Tipo, chegou a noite, amanhã, Isso. primeiro dia. Sim. Mas ok, vamos deixar isso aqui um pouquinho então mais para frente para a gente poder... Mas não vamos esquecer. Não vamos não. Então a gente parou no 3.4? É, 3.4. Isso. Então, bom, uma coisa nós concordamos aqui. O homem deu nome aos animais independente do livro de Gênesis ou dos jubileus no mesmo período, antes da chegada da mulher. Ele fez isso sozinho. Ali tá combinando, tá em concordância um com o outro. Ok. 3.4, Orlando. 3.4. E o Senhor disse a nós, não é bom que o homem seja só, vamos fazer uma companheira para ele. E o Senhor Deus causou um sono profundo nele, Adão, e ele dormiu. E ele pegou para a mulher uma costela de entre as costelas dele, Adão, e desta costela originou a mulher. De entre suas costelas, e ele recompôs carne no lugar, e construiu a mulher. Então, assim, assumindo que tudo isso está acontecendo no contexto do sexto dia da segunda semana, isso aqui está falando que a Eva só foi criada na segunda semana, né? Uhum. Sim, partindo desse princípio, sim. Teria que depois tentar De casar acordo isso com o Gênesis. jubileu. De acordo com o Isso. jubileu. Realmente, é pra você ver, né? A gente lê Gênesis tantas vezes, mas esses pequenos detalhes, assim, é só quando você começa a realmente questionar, você fala, opa, peraí, nunca parei para pensar nisso, né? Foram criados Exato. um dia, não foram, qual que é a sequência? Bom, 3.6. E ele acordou Adão de seu sono, e ao acordar, levantou-se no sexto dia, e ele, Deus, trouxe a ele, Adão. E ele a conheceu, e disse a ela, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela deverá ser chamada minha esposa, porque ela foi tomada de seu marido. Por isso, deve homem e esposa serem um, e por isso deve o homem deixar seu pai e sua mãe, e se unir à sua esposa, e eles serão uma só carne. Referência aqui a Gênesis 2:23. Ok. Na primeira semana, Adão foi criado, e sua costela, sua esposa. Na segunda semana, Deus mostrou ela para ele, Adão. Então, mais uma vez, está falando que Mais só na uma segunda vez. semana, né? Uhum. E por esta razão, o mandamento foi dado para guardar em sua impureza para o homem 7 dias, e para a mulher 2 vezes 7 dias. Isso aqui. Olha. Não sei se você conhece Levíticos 12, Eduardo, que fala que quando a mulher dá à luz, se dá à luz a um menino, ela fica impura por 7 dias. Uhum. Se ela dá à luz a uma menina, ela fica impura por 14 dias. Exato. Então tá fazendo o link aqui com aquela passagem. Faz um link também, desculpa a minha voz, mas dá para entender? Perfeitamente, pode Faz um link falar. também quando o salmista fala assim, em pecado a minha mãe me gerou. Uhum. É verdade. Verdade. E qual salmo que é isso aí? E tem uma oração de... Não, é nisso aí mesmo, que Davi, né? Davi fala... Em pecado minha mãe me gerou, uma coisa assim. Olha a explicação que a gente vai ver aqui agora, nessa parte que eu coloquei em azul. Vamos continuar lendo? Ok. Então, peraí. É o comentário, né? De acordo com George Schuld, o sentido de Jubileus 3:8 é de que Eva foi criada com Adão e dentro de Adão na primeira semana, uma de suas costelas, mas só se tornou uma diferente criatura na segunda semana. Isso porque tanto o Jubileu quanto o Gênesis
afirmam que no 6º dia da primeira semana foi criado o homem e a mulher. Mas somente após no 6º dia da segunda semana que foi criada separada a mulher. Ver Jubileus 3:6. Eu não sei, pelo Vamos menos lendo continuar. Gênesis, não sei se dá para tirar esse tipo de conclusão, né? Mas vamos continuar lendo, que de repente explica. Tá. Então esse foi o comentário do tradutor aqui, tá? Agora Isso. voltando para o verso 3, verso 9. E depois de Adão ter cumprido 40 dias na terra, na qual foi criado, nós o trouxemos ao jardim do Éden, para lavrá-lo e cuidá-lo. Mas sua esposa eles trouxeram no 80º dia, e após esse tempo ela entrou no jardim do Éden. Então, Interessante. só no 40º dia que Adão entrou para preparar o terreno e tal, e a Eva em si ter entrado no 80º dia, de acordo com os jubileus aqui, né? Em Gênesis fala que criou o jardim, depois colocou o homem, né? Mas não diz quanto tempo, né? Exato. Ok. Verso 10. E por essa razão, o mandamento foi escrito nas tábuas celestes no que diz respeito a ela quando dá à luz. Se ela parir um macho, menino, ela deve permanecer em sua impureza 7 dias, de acordo com a primeira semana de dias. E 33 dias ela deve permanecer no sangue de sua purificação. E ela não deve tocar em nada sagrado, nem entrar no santuário, até ela cumprir esses dias, no caso de um menino, totalizando 40 dias. Eu não me lembrava desse detalhe, eu achava que era só os 7 dias de impureza. Você se lembra de alguma coisa? Eu só me lembrei agora que existe até hoje em dia, quando a mulher dá à luz, aquele período que chamam de quarentena mesmo, não é? Ela fica 40 dias de resguardo, não é isso? Nunca ouvi falar. Não? Não. Aqui, pelo menos, eu me lembro de ter ouvido sobre isso. Agora, vamos encontrar isso aí lá nas escrituras? É Eu acho Levíticos que em 12. Lucas, eu acho que em Lucas tem alguma coisa referente a isso, porque Maria, ela foi, ela foi no, deixa eu ver se eu acho aqui. Não, confirma, em Levíticos 12 fala exatamente isso É, aí. Levíticos 12, 33 4, dias. não é? 12:4. Mas eu acho também que Maria também, quando teve Cristo, peraí, rapidinho. Ó, Levíticos 12:4, depois, vamos pegar um pouquinho antes, desde o começo. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Como nos dias de sua menstruação será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne de seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se de seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias de sua purificação. Então, Ótimo. realmente, é 7 Então, mais 33. Não me lembrava desse detalhe. Mas se teve uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Então, é 66 mais 14, que dá 80, né? exato. Então, acho que o Jubileu está fazendo um paralelo entre isso e o tempo que Adão e Eva ficaram fora, né, do Éden, porque é 40 e 80 também, né? Sim. Hum. E cumprindo os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano, por holocausto, e um pombinho e uma rola, por oferta pelo pecado. À porta da tenda da congregação, o sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da
que der à luz menino ou menina. Então, realmente, ele está fazendo um paralelo a Levíticos 12. Uhum. E bate realmente certinho. Ok. Alguma outra coisa, Kátia, que você estava olhando aí? Você está no mudo. Qual é o sacrifício que tem que fazer? A pessoa que tá pouca, a pessoa que é pobre? Acho que é um cordeiro e uma pomba, né? Uma pomba? Porque É um cordeiro de 1 ano por holocausto, um pombinho ou uma rola por Isso. oferta pelo pecado. tem uma passagem em Lucas 2:22, que eu não sei se está falando sobre isso. Lucas 2:22. Uhum. Começa no 21, talvez, ou até um pouco mais antes, mais cedo, para poder ter um pouco de contexto. Deixa eu ver. Talvez. Lucas 2. Lucas 2, 22. Aqui, ó. Deixa eu mudar a tela aqui para que fique gravado. Eu não sei se está falando da mesma coisa que tivesse, né? Quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Terminados os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Continua. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para oferecerem um sacrifício, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Só estranho um par, né? Em Levíticos fala só um, né? Um pombinho ou uma rola. Então, Mas, não, né? não, mas Aqui tá eu relacionado. acho que tem a ver com a circuncisão de Jesus, porque aí é no 8º dia, tá vendo? Uhum. Mas não precisa de fazer sacrifício para circuncisão. E aí os dias da purificação seria talvez a referência a esse período da mulher, de 40, no caso aqui, por ser um menino. É isso mesmo. Tá ligado, sim. É isso aí. Cumprindo Porque a gente, quando fala isso para alguém que tem conhecimento dos costumes, talvez ele entenda melhor, não precisa de muita explicação, né? Mas para a gente talvez seja um pouco, necessita um pouco mais de digging, né? Uhum. Em Êxodos, o Senhor fala que todo primogênito é dele. Porém, ele não está falando para você pegar seu filho primogênito e sacrificar como oferenda a ele, né? Sim. Ele tem uma explicação lá para isso, não me lembro de cabeça, mas em algum lugar em Êxodo lá fala do primogênito, que é dele, e que acho que no lugar do primogênito, acho que por isso que talvez você tenha que dar o sacerdote, o cordeiro aqui. Uhum. Você não vai dar seu filho, né? Sim. Então talvez seja isso. Vamos continuar então? É só para a gente. Uhum. Então a gente leu o 10, né? Agora Isso. 11. Mas no caso de uma menina, ela deve permanecer em sua impureza 2 semanas de dias, ou 14 dias, de acordo com as 2 primeiras semanas, e 66 dias no sangue de sua purificação, e serão no total 80 dias. A referência aí é Levíticos 12, novamente. Verso 12. E quando ele tiver completado esses 80 dias, nós a trouxemos ao jardim do Éden, porque este jardim é mais santo que toda a terra e seu redor, e cada árvore plantada nele é santa. Uau. Por E esse isso, nós aqui é os anjos, né? acho que é sempre os anjos narrando, né? Ou algum anjo em específico. Ok, 13. Por isso foi ordenado, no que diz respeito a ela, que parir um menino ou menina,
o estatuto desses dias, nos quais ela não pode tocar nada sagrado, nem entrar no santuário, até que os dias determinados para um menino ou uma menina estejam completos. Eu posso falar uma coisa? Será que o jardim está sendo comparado como um santuário? Por isso que não pode entrar se a pessoa estiver impura? Eu acho que sim, porque Possível? tiveram que ter certeza que ela estava pura para poder entrar, e também eles falam que toda árvore plantada ali é santa, né? Então, acho que estão tentando fazer um paralelo aqui ao Éden ser um local puro, um local santo. E você não pode estar impuro e estar presente lá, entendeu? De acordo com esse livro aqui. Tá parecendo um pouco do tabernáculo, né? Sim. Exatamente. E, ok. 14, né? Isso. Esta é a lei e o testemunho que foi escrita para Israel, para que eles a observassem todos os dias. E na primeira semana do primeiro jubileu, 1 às 7 a.m., Adão e sua esposa estavam no jardim do Éden por 7 anos, lavrando-o e mantendo-o. E nós os demos trabalho e os instruímos a fazer tudo o que é adequado ao plantio. Legal, né? Deixa eu só falar uma coisa aqui. É possível que quando ele fala em 3,14, esta lei e o testemunho que foi escrito para Israel. Ele está falando de Israel porque ele está dando esse livro para Moisés, né? Apesar de ele estar citando um caso que aconteceu no começo, mas isso é uma instrução para Moisés, né? Uhum. Ele está citando Israel, não que ele esteja citando Israel para Adão e Eva, né? Não que esteja citando Israel como o quê? Eu não entendi as Não últimas que ele palavras. esteja citando que Adão e Eva é Israel, entendeu? Ah, sim. É Não, porque acho que essas instruções estão dando a Moisés, né? é assim. Talvez só uma pequena correção aí, Eduardo. Fala o que é adequando ao plantio, deve ser adequado, né? É adequado. Que é adequado ao plantio. Ok. Agora um comentário aí do tradutor. Aqui fica claro que as semanas são semanas de anos, porque pela primeira vez no texto está conectando a primeira semana com 7 anos de trabalho no jardim. Deixa eu só dar um negócio aqui no Sefer. Você tá no mudo, Kátia. Eu consigo ouvir sua voz daqui, mas não tá saindo no fone. No jubileu, eles falam que uma semana, estão dizendo que são 7 anos, né? No livro de jubileu. Uma semana é referente a 7 anos. Sim. Dentro desse livro aqui. Parece que a sequência dos versos está um pouco fora do que a gente tem no Sefer aqui, né? Onde está essa aí na primeira semana do primeiro jubileu? É o 16 aqui. For 7 years. Ok. Adão e sua esposa estão no jardim por 7 anos. Mas ele fala na primeira semana do jubileu, né? Porque jubileu realmente são grupos de 7 anos. Sim. Mas isso não prova que cada dia da criação era 1000 anos, né? Não foi isso que Não. autor Aqui nessa parte já é uma segunda observação feita em relação aos anos dos jubileus, né? E não aos dias da criação. Sim. Tá. E uma outra coisa que a gente percebe aqui é que Adão e Eva, eles já trabalhavam no cultivo da terra antes mesmo deles terem, como eles falam, pecado. Sim. Né? Tanto que eles estavam ainda nus, né? E aí está dizendo que eles não se envergonhavam, porque eles nem sabiam. Nem sabiam, Então,
Jubileus 3:16. E ele lavrou o jardim e estava nu e não sabia, e não se envergonhava. Referência a Gênesis 2:25. E ele protegia o jardim das aves e dos animais selváticos e dos animais domésticos, gado, e colhia os frutos e os comia. E o que restava do que ele havia separado para ele e sua esposa, ele estocava. E depois de se completarem os 7 anos, que eles completaram lá, exatamente 7 anos, aí acho que o tradutor bota a referência de qual seria o ano aqui, né? O ano mundi, 8. Sim. E no segundo mês, do 17º dia do mês, a serpente veio e se aproximou da mulher. E a serpente disse para a mulher: Deus lhe ordenou, dizendo que tu não devias comer de todas as árvores do jardim? Então, isso, segundo o Jubileus aqui, está acontecendo no 8º ano, no segundo mês, 17º dia. Ok. 18. E ela disse para a serpente: Para todos os frutos dessas árvores do jardim, Deus nos disse: comam. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse para nós: Vós não comam dessa, nem devem tocá-la, ou morrerão. E a serpente disse para a mulher: Tu certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que tu comeres dela, teus olhos serão abertos, e tu serás como deuses, e tu conhecerás o bem e o mal. E a mulher viu que a árvore era doce e de aspecto agradável, e que seu fruto era bom como comida. E ela o pegou e o comeu. E quando ela, pela primeira vez, cobriu-se com folhas de figueira, ela deu também a Adão, e ele o comeu. E seus olhos foram abertos, e ele viu que ele estava nu. Referência a Gênesis 3, 1-7. E ele pegou folhas de figueiras e as costurou, e fez um avental para si, e cobriu sua vergonha. E Deus amaldiçoou a serpente, e se indignou com ela para sempre. E ele, Deus, se indignou com a mulher, porque ela seguiu a voz da serpente, e comeu. E ele, Deus, disse a ela: Eu multiplicarei sobremaneira seu lamento e suas dores. Em lamento tu darás à luz a seus filhos, e seu retorno será para teu marido, e ele governará a ti. E para Adão ele também disse: Porque tu seguiste a voz de tua esposa, e comeste da árvore da qual eu te ordenei que não comerias, maldito será a terra, maldito será a terra, ou solo, por tua causa. Espinhos e abrolhos, ervas daninhas, ela te dará. E tu comerás seu pão no suor do teu rosto, até que tu retorne à terra de onde foi tirado. Porque da terra tu vieste, e para a terra retornará. Gênesis 3:17. E ele, Deus, fez para eles agasalhos de pele, e os vestiu, e os mandou embora do jardim do Éden. Então aqui, só um comentário rápido, talvez tenha sido o primeiro sacrifício, né? Porque para pegar a pele de um animal, Sim, o teve animal que... teve que ser morto. Sim. 27. E no dia no qual Adão partiu do jardim, ele ofereceu como doce aroma uma oferta de incenso, gálbano, estoraque e especiarias pela manhã, com o nascer do sol do dia em que ele cobriu sua vergonha.
E naquele dia foi fechada a boca de todos os animais selváticos, e de todos os animais domésticos, gado, e de todas as aves, e de tudo que caminha, e de tudo que se move, de modo que eles não puderam mais falar. Porque eles todos falavam uns com os outros, com um lábio, um sotaque e um idioma. Que louco isso aí. O que vocês acham disso aí? É interessante, né? Mas realmente a Sim. gente vê em outras passagens bíblicas, por exemplo, o jumento, né, que falou. Uhum. Deus abriu a boca do jumento, né? Qual que era o nome do rapaz que estava com o jumento mesmo? Que eu agora esqueci. O Balaão. Balaão, né? É. É. Mas vamos continuar, senão a gente não consegue terminar. Pode só tomar Segundo um capítulo. gole d'água. Ok. 29. E ele, Deus, expulsou para fora do jardim do Éden toda a carne que estava no jardim do Éden. E toda a carne foi espalhada de acordo com suas espécies e de acordo com seus tipos, para os lugares que haviam sido criados para eles. E apenas a Adão, ele, Deus, deu aos meios com os quais cobrir sua vergonha de todos os animais selváticos e domésticos, gado. Por conta disso, é prescrito nas tábuas celestes, no que diz respeito a quem conhece o julgamento e a lei, que eles devem cobrir suas vergonhas, e não devem se descobrir como fazem os gentios que se descobrem, ficam nus. E na lua nova do 4º mês, Adão e sua esposa partiram do jardim do Éden e habitaram na terra de Elda, na terra de sua criação. Aqui está falando que o nome da terra onde eles foram criados, Elda, antes de eles serem movidos para o Éden. Né? Exato. O que acho que em Gênesis eu nunca não lembro de ter ouvido esse nome. Não tem essa informação lá. E Adão chamou sua esposa pelo nome de Eva. E eles não tiveram filhos até o primeiro jubileu, que é o 8º ano mundi, né? E depois desse tempo, ele a conheceu. Tiveram relações sexuais. Agora ele lavrava a terra conforme havia sido ensinado no jardim do Éden. Ok? Excelente. Eu acho que hoje a gente pode deixar esse capítulo só, né? Por causa do tempo, né? Que a gente já está aqui. Já tá. Se a gente for fazer mais um capítulo, vai mais 1 hora. Mas assim, é interessante porque tem capítulos que vão trazer algumas coisas que a gente percebe que ou é uma informação a mais que caberia dentro da narrativa de Gênesis, ou seja, um detalhe a mais de algo que foi citado lá, ou uma informação que desmembra algo que a gente não consegue assim propriamente encaixar, mas que não deixa de ser uma informação interessante e que faz sentido se parar para analisar de uma certa forma, né? Sim, com certeza. Só uma coisa que me ocorreu aqui. Se a Eva não teve filho até o 8º ano mundi, por que aqui atrás teve todas aquelas regras de ela só poder entrar no 80º dia, se ela não estava impura de ou de ter concebido? Eu acredito que, na minha opinião, que Deus ele é muito consistente, entendeu? Então talvez as mesmas regras para ela que nasceu, né? Ela nasceu não das formas naturais, mas nasceu. Não sei, é possível que seja porque está sendo. Pode ser ali uma forma de dizer que quando fosse o caso, devesse se observar aquelas
regras, entendeu? Sim. Não que eles tivessem que já ali ter alguma coisa, mas que caso chegasse o momento, deveria seguir esse tipo de padrão. É uma possibilidade. Porque eles foram comandados a multiplicar, né? Uhum. É possível que quando eles se multiplicassem, eles teriam que sair daquele local santo, né? Ter o filho e depois voltar? Não sei, é possível. Mas que isso aqui é tudo bem interessante, porque tem umas peças que a gente vai ligando, né, entre os textos e ajuda a ampliar o entendimento, porque na verdade a gente não tem como falar foi assim, pronto e acabou, né? A gente não tem como falar 100%. Então a gente está sempre especulando, né, em cima dos textos. Agora, a gente tem ciência de que o homem existe, a mulher existe. Foram os dois sexos que foram criados, segundo as escrituras, e é o que temos. E os animais que existem, quer dizer, não tem nada mais que isso, né? Não veio nenhuma outra categoria aí junto. E se um dia o homem, então, criado primeiro, ele carregava, sim, a mulher dentro dele, ou seja, ele tinha essa parte da fêmea dentro do seu corpo que foi separado. E eu já ouvi um estudo sobre isso, que eu vou até pegar uma hora e mostrar para vocês, eu devo ter guardado aqui em algum lugar, só para ver o que vocês acham. A gente pode até usar isso como um domingo à parte, que a gente não precisaria fazer a leitura dos jubileus e assistir esse vídeo e comentar sobre o que esse pastor que prega, nesse caso, fala. Né? A gente podia, trocar umas ideias em cima disso daí, porque é bem interessante. Manda pra gente, que a gente testa com a escritura e traz o que a gente acha, né? Sim, sim. Alguma coisa aí. Sim, eu vou achar o link aqui e mando para vocês, então. Legal. E só um comentário nessa ideia de que Adão já carregou a Eva, pelo menos, eu diria, o conteúdo genético, né? Isso. É interessante, porque, pelo menos o que a gente sabe hoje, é que o homem, o cromossomo do homem é XY, e mulher é só X, né? XX. Então, da mulher realmente já estava contido no do homem. Né? Boa observação também. Muito boa. E outra coisa, ficou mais interessante porque assim como a mulher veio do homem nesse início, hoje o homem só nasce da mulher. O homem não tem como fazer mais nada. Então, assim, inclusive tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso, mas no Novo Testamento. Legal. Maravilha. Então tá bom. Muito bom. E acho que a gente vai conseguir, aos pouquinhos, assim, compilar um material muito legal para as pessoas que realmente têm interesse de estudar e de conhecer, né? Porque eu estou percebendo com os nossos estudos que as pessoas falam muito, mas elas não sabem nem exatamente o que está escrito nos textos, né? Na sequência das informações e tudo mais, né? Então, tá aparecendo mais aquele efeito papagaio mesmo, né? Eu ouvi alguém que disse, então eu repito, mas nunca fui lá ver mesmo como é que é. Sim, e a gente também a gente está testando o livro, né? Exatamente. Excelente. Então tá bom. Maravilha. Muito obrigado aí, meus irmãos. Um bom restante aí de domingo para vocês. Que Deus abençoe grandemente. Se precisar de alguma... Kátia, melhoras aí também para sua voz. Obrigada. E aí a gente vai se falando aí durante a semana. E amanhã eu te mando mensagem para a gente dar uma acertada, uma funilada naquele nosso projeto lá. Com certeza. Tá bom? Um abraço. Fica com Deus. Tchau, Fernando. Fica na paz, meu querido. Fica com Deus. Tchau.